Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Nós estamos aqui hoje novamente reunidos. Nossa, ficou até parecendo um chamado, né, para uma Puxou os reza. raios aqui, né? Vamos dar as mãos. Mas vamos aqui então fazer uma reza. Na verdade, brincadeiras à parte, nós vamos aqui hoje fazer a construção de um novo conhecimento, né, galera? Hoje estamos reunidos aqui, eu, professor Aldo Maravilhoso, para falar com vocês sobre movimentos da Terra. Para quem está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, meu nome é Natália, sou professora de Geografia. E hoje a gente vai fazer a construção do conhecimento a respeito desses movimentos diferentes que a Terra faz. E você que está aí, que nem pensava, se a Terra se mexia, assiste esse vídeo aqui até o final, meu bem, porque aí você vai saber que a Terra se mexe, ela faz vários movimentos, não é só um, não, ela faz diversos movimentos e detalhe, ao mesmo tempo, tá? Então, segura aí esse vídeo, vai com ele até o final, porque eu tenho certeza que você vai ter muito conhecimento assistindo esse vídeo. Tu tá toda blogueirinha. Putz, cara, eu me convenci, tá boa, tá gira mesmo. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, como diz minha companheira Natália, né? Estamos aqui mais uma vez com a intenção, né, de dar continuidade aos estudos aos nossos queridos alunos da Educação de Jovens e Adultos. O primeiro AS, onde eu sou professor, o primeiro BS, onde a professora Natália atua, ambos do Centro de Ensino, né, Centro Educacional, o Centro de Ensino Médio 01 de Sobradinho, nosso querido ginásio. A gente chama tanto de ginásio que você erra o nome da escola. Mas, enfim, todos bem-vindos, né? Um bate-papo super rápido. No encontro passado, nós falávamos, né, sobre orientação e localização. Nosso bate-papo hoje, colocando aí em questão, né, ou à disposição, a análise, a interpretação dos movimentos da Terra, tão significativos, não só para que a gente compreenda a formação dos dias e noites, mas também para que a gente tenha um pouco de noção em relação à dinâmica das estações climáticas que tanto, né, diferenciam não só a atuação das massas de ar, dos climas nos hemisférios, mas pontualmente também são importantes, significativos no desenvolvimento da agropecuária, né, sabendo que que agro é pop e agro é tudo, e, claro, também aí, né, nos nossos hábitos. Veja que nesse momento nós, aqui no Hemisfério Sul, vivenciamos o inverno, que nem é tão rigoroso assim, mas de qualquer maneira, com baixas temperaturas nos últimos dias, já está bom aí de aumentar um pouco a temperatura do ar-condicionado. Pede para São Pedro aí, Natália, você que fez uma oração invocando São João, né? São Milton Santos, então vamos embora. Segue daí, Natália. Vou pedir, vou fazer uma oração aqui depois para a gente ver como é que se melhora essa temperatura. Daí dá para ver até nosso outfit, né, Aldo? Agora, nesse inverno, estamos mais elegantes aqui gravando, todo mundo com essa manga comprida aqui, porque no Isso. inverno as Ainda pessoas bem que ficam. a câmera só pega, né, do corpo para cima, porque Ah, com certeza. aí vão aparecer os edredons, as pantufas. As meias coloridas, ou sem pares. Vamos lá. Galera, só fazer uma revisãozinha do que a gente viu na nossa aula passada. A gente falou um pouco sobre latitude e longitude, falamos um pouquinho sobre os pontos cardeais, os pontos colaterais. A gente desvendou essa rosa dos ventos aqui que está aparecendo para vocês. E aí a gente viu que esses diferentes pontos que a gente tem, eles estão relacionados com uma forma de melhorar a nossa localização, com uma forma de organizar a localização que a gente tem no nosso planeta. Voltando rapidinho nesse assunto de latitude e longitude, na aula passada eu mostrei para vocês Menino Globinho Bola. Menino Globinho Bola está aqui com a gente novamente, que é um pouco surrado, mas está aqui feliz, contente. E a gente viu que a latitude são essas linhas horizontais que nós temos, que aqui, ó, tem a linha do Equador, como a latitude zero. Então, a gente tem a linha do Equador. Dei até aquele exemplo para vocês do cachorro latindo. Pense na latitude com esse cachorro que late. Ah, professora, meu cachorro late para cima. Não, meu bem, cachorro que vai latir sempre assim, porque a latitude só tem esse sentido, tá bom? Então, são essas linhas horizontais que a gente vai ter. Temos a latitude, temos no hemisfério norte o Trópico de Câncer, no hemisfério sul o Trópico de Capricórnio. Lembrando que essa linha do Equador aqui, que é a nossa latitude zero, ela que vai dividir os hemisférios. Então, ela que divide é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Já a longitude é essa linha que a gente tem aqui, ó,
que está sendo demarcada por essa fita verde. Ela faz uma ligação de um polo do nosso planeta até o outro polo do nosso planeta. E aí a gente tem a medida da longitude. Aqui a gente tem os meridianos sendo formados, beleza? Então, isso daqui é para a gente dar uma lembrada na nossa aula passada, que a gente trocou essa ideia a respeito da latitude e a respeito dos meridianos. Falamos também da localização e usamos a rosa dos ventos para explicar para vocês a questão das direções que a gente tem. E aí foi muito legal na aula passada que o Aldo, ao mesmo tempo que ele colocava para a gente a Rosa dos Ventos, ele fez um paralelo com a construção de Brasília. Então, ficou muito bom para a gente conseguir perceber como é que é essa dinâmica de localização que a gente vai ter a partir das diferentes coordenadas geográficas, tá bom? A partir dos diferentes pontos de localização que é dados para a gente pela Rosa dos Ventos, tá bom? Tranquilo? Ok. Lembrar, né? Vou reforçar aí, Natália, que toda vez que nós nos referimos à latitude, então sempre as linhas referenciais são os paralelos e elas estão na horizontal, né? Enquanto que toda vez que nós nos referimos aos meridianos, essa condição de lembrança na verdade, a indicação da longitude, ela se apresenta no sentido vertical. Na linha horizontal ou na linha vertical, nós temos a possibilidade de dividir o planeta em metades. Então, no sentido horizontal, nós dividimos em hemisfério metade norte e hemisfério sul. No sentido horizontal, o hemisfério que nós podemos chamar de leste ou oriente, e o hemisfério, né, do oeste, que nós também chamamos de ocidente. Claro que esses termos todos vão voltar em um outro instante, quando nós analisarmos e conversarmos pontualmente sobre as coordenadas geográficas, aí sim, brincando até de batalha naval, né? Vamos lembrar aí Por favor. do id e PlayStation e por aí vai, né? Vamos mudar então, vamos diretamente ao ponto da nossa conversa de hoje, que diz respeito aos movimentos da Terra. A Natália foi muito incisiva aí no agorinha, né, dizendo se você tem dúvida que a Terra se movimenta, e sabemos que alguns tantos, né, apresentam essas dúvidas aí na atualidade, entenda, nós, né, consideramos, né, e baseados, na verdade, né, nos registros históricos, no desenvolvimento da astronomia, não da astrologia, nós temos aí a compreensão, né, de que astros e estrelas, né, estão aí no espaço sideral e que, imediatamente, pensando, e para reduzir a conversa, para que a gente não alongue demais aqui esse bate-papo pontual, o planeta Terra realiza movimentos, né, alguns desses movimentos com uma significativa influência no nosso cotidiano, dois deles diretamente nos interessam. O movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo, que tem um ciclo aí de convencionado de um dia, né, mas não chega a ser exatamente 24 horas, o que vai acabar determinando um ciclo, né, incluso aí, maior a cada 4 anos, a gente já fala deles, e o outro movimento, também significativo, também importante, que a Terra realiza ao redor do Sol. Esse movimento que a Terra realiza ao redor de si mesmo, nós chamamos de rotação, responsável especialmente pela formação dos dias e das noites, parte clara e parte escura, né? Se não fosse o movimento de rotação, provavelmente uma parte da Terra seria muito escura e fria, e uma outra metade do planeta seria muito clara e quente. Já o outro movimento, o movimento de translação, este, né, por sua vez, apresenta o contexto de circulação ao redor do Sol, e a cada, né, 3 meses, mais ou menos, a Terra vai estar em um posicionamento onde um dos hemisférios vai receber maior incidência dos raios solares, portanto, tendo dias, né, ou parte clara do dia mais longa do que a parte escura, do que a parte da noite, incluindo aquelas localidades que convivem com o fenômeno sol da meia-noite. Mas isso a gente já conversa. Estou falando demais, a vez é da Natália. Não, foi ótimo, imagina. Gente, eu queria que vocês prestassem atenção nesse GIF, porque quando a gente olha, volta lá, Aldinho, rapidinho. Aquele GIF que mostra
a movimentação dos planetas, a gente consegue perceber que essa movimentação não acontece da mesma forma com todos os planetas. Existem planetas que movimentam com uma velocidade maior, planetas que se movimentam com uma velocidade menor. O importante é a gente pensar que o nosso planeta, ele não é estático em relação à Via Láctea onde a gente está, e nenhum desses outros planetas aqui, eles estão parados, eles são estáticos, todos eles se movimentam. E aí, quando vem essa ideia aí maluca que a gente ouve falar em alguns lugares de terra plana e que a Terra não faz esses movimentos, porque para o terraplanista a Terra não faz movimentos, a gente tem que lembrar isso, que o terraplanista disse que quem se movimenta é o Sol. Eu fico me perguntando até onde essa pessoa terá que correr, quantos quilômetros ela terá que correr para encontrar a borda e se jogar de lá. Porque, não é mesmo? Se a Terra fosse realmente plana, ele teria que fazer esse Cooper aí para se jogar da Para de ponta da Terra. polemizar, para de polêmica, menina. Deixa o povo reclama. Ai, Já droga, eu tento, tá bom, desculpa. Vamos lá, pode continuar, pode Deixa eu pular chamar a aí. atenção aqui, né? Tentando acompanhar o movimento aqui, né? Eu estou com a marca aqui, ele, claro que não vai, né, não vai seguir Uhum. o planeta Terra, e ao redor do planeta Terra nós temos um satélite natural, que é a Lua, que vai estar circulando também ao redor da Terra, realizando também o seu próprio movimento de rotação, também o seu movimento de translação, ou seja, ao redor de um outro, né? E aí, no caso, ao redor da Terra. E como ele acompanha o planeta Terra ao redor do Sol, um outro terceiro movimento que a gente chama de revolução. Mas isso é uma outra conversa. Vamos lá, então Ai, podemos seguir. depois a Vamos lá. polêmica sou eu, né? Depois a polêmica sou eu. Então tá bom, então tá bom. Galera, aqui a gente está vendo um movimento que a Terra está fazendo e vejam bem, nessa imagem a gente está vendo somente a Terra se movimentar, como se o nosso planeta, só ele estivesse se movimentando, de acordo com essa imagem aí. Quando a gente vê esse movimento ocorrendo de forma isolada, a gente tem que pensar nesse momento no movimento de rotação. Por quê? Porque o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo dela. Lembrando que ela faz os dois movimentos ao mesmo tempo. Não vamos esquecer isso. Só que nessa imagem específica, a gente está vendo ela sozinha fazendo um único movimento, que é o movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento que dá origem aos dias e às noites. Então, vamos pensar junto. A Terra não faz só um movimento, ela faz vários movimentos, mas esse movimento que ela faz em torno do próprio eixo dela é o movimento que dá origem para a gente aos dias e às noites. Como é que a gente sabe que é dia? Eu simplesmente cheguei aqui e falei assim: ah, meu Deus, será que é dia? Será que é noite? Como é que eu vou saber isso? Como é que a gente tem essa percepção aqui, onde a gente está localizado no Brasil? A percepção do dia e da noite é muito fácil para a gente conseguir entender, porque a gente vê, o áudio já está colocando ali até a direção do movimento, porque a gente consegue perceber o dia, quando é dia clareando, e o anoitecer, a gente vai perdendo essa claridade. Esse movimento de rotação que a Terra faz, ele tem um sentido. Ele ocorre de oeste para leste, como foi colocado aqui pelo nosso. Olha, eu fico basbacada com essa habilidade aí. Realmente, como foi colocado pelo Aldo aqui, O Picasso não pichava, então eu aprendi a desenhar também. ah, você fez assim, realmente foi bom, viu? Excelente. Então a gente consegue perceber que a direção do movimento da Terra ele é de oeste para leste. Que movimento está falando, professora? Um movimento de rotação, um movimento que dá origem aos dias e às noites, tá bom? E esse movimento, olha aí, temos até um sol aqui, olha que coisa maravilhosa. E esse movimento, turma, ele dura aproximadamente 24 horas, que é um período de um dia. Já que a prof falou para vocês que o movimento de rotação é o que dá origem aos dias e às noites, o período de duração dele é igual a um dia. Temos um sol estilizado aí. Desculpa, gente. Só tá quentinho, por isso ficou vermelho aí, mas enfim. É só para chamar a atenção de que nós temos a falsa impressão, já adiantando um pouquinho da conversa, né? Lá na frente, a parede do Sol, mas só para entender que nós temos a falsa impressão de que o Sol nasce no leste e se põe ao oeste. Só que não é o Sol quem se movimenta, é a Terra que faz o movimento de oeste para leste. Então cria-se, né, essa ideia, essa expectativa de que o Sol, né, nasce e se põe em um lugar e o outro.
mas é, na verdade, um efeito que nós chamamos de movimento aparente do Sol. Não vou interromper mais, não, deixa a professora Natália, já passou a crise de riso dela, pode voltar à programação normal. Vai, Besta, não tô... Oh, para. É exatamente isso, gente. A gente tem essa impressão de que o Sol se movimenta. Eu vou deixar esse Sol se movimentando mais para frente. Vamos pegar agora e tentar entender como que a Terra faz esses dois movimentos ao mesmo tempo. O movimento de rotação ocorre de oeste para leste, e a gente sabe que é o que ela faz em torno do próprio eixo. Associado a ele, a gente tem um movimento de translação. Vocês viram que o Aldo desenhou o Sol aí no cantinho, e esse Sol ele ficou parado lá, e a Terra se movimentando. E agora a gente tem exatamente a figura, ou o GIF, ou o vídeo, dessa imagem, da forma como ela acontece. A Terra faz os dois movimentos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estou girando aqui, ó, em torno do meu próprio eixo, ela está girando aqui, ó, em torno do Sol. Ela faz esses dois movimentos ao mesmo tempo. Professora, a Terra é tipo um menino muito agitado, né? Exatamente, a Terra é tipo você, Enzo. É tipo você, Valentina, que é muito agitado, que não consegue parar na sala, que quer andar, que quer toda hora ir no banheiro, voltar e ao mesmo tempo presta atenção na aula. É o nosso planeta, fazendo dois movimentos ao mesmo tempo e dois movimentos necessários para que a gente consiga ter, por exemplo, essa sensação do dia e noite, para que a gente tenha a diferença das estações do ano. Mas que loucura é essa que a Terra está se movimentando e a gente não consegue perceber que a Terra se movimenta? É muito mais difícil para a gente pensar nesse movimento da Terra, porque a gente não consegue perceber que a Terra está se movimentando. Isso é uma questão física que existe, de acordo com a velocidade do movimento da Terra, a gente não consegue, velocidade, a massa do movimento da Terra, a gente não consegue perceber essa movimentação dela. Mas é importantíssimo a gente pensar que o Sol não se movimenta, ele fica aqui parado, igual está sendo colocado aqui para vocês, ou ele fica parado igual o Aldo desenhou ali para vocês, de uma forma muito bem, dando língua para a gente o tempo inteiro. Mas quem se movimenta é o nosso planeta, beleza? Então, isso daí, é isso aí mesmo. Isso daí não pode sair da nossa cabeça e pensar que cada um desses movimentos, ele dá origem a pontos diferentes. Então, rotação deu origem às características do dia e da noite, e o movimento de translação, ele dá origem às diferentes estações do ano que nós temos. Nós temos 4 estações do ano: verão, inverno, primavera e outono, que são formadas a partir do movimento de rotação, ou de translação, desculpa. Fala aí, então, Aldo. o marco desse, né, das estações climáticas, a partir do movimento de translação, nós vamos chamar, né, de equinócios e de solstícios. E como foi dito há pouquinho, eles se alternam aí a cada 3 meses, pelo menos, de acordo, obviamente, com o posicionamento da Terra. Então, no instante em que os raios solares estiverem mais perpendiculares aqui à linha do Equador, ocorre nesse instante uma equivalência da parte clara do dia, 12 horas claras, 12 horas escuras em ambos os hemisférios. Então, pontualmente nesse dia, né, seja lá no dia 23 de março ou no dia 23 de setembro, nós temos a ocorrência desse espaço-tempo chamado equinócio. Então, nesse ponto, no marco equinócio, no dia que acontece o equinócio, é também o dia que tem início duas estações climáticas distintas. Os equinócios só permitem a ocorrência da primavera ou do outono. Quando ocorre primavera em um hemisfério, outono no outro hemisfério imediatamente. Então, vale, na verdade, a gente lembrar que quando um dos hemisférios aí sim estiver mais, né, iluminado do que o outro, um determinado momento pelos raios solares, isso, na verdade, define a ocorrência, ou marca, na verdade, né, a ocorrência de outras estações climáticas e dá início, ou é marcado, na verdade, o início a partir do solstício. Então, a gente pode pegar aqui como exemplo, né, lá em 21 de dezembro, tá certo? Então, 21 de dezembro, todo mundo comemorando, período ali, né, dos festejos de Natal, enfim. Então, 21 de dezembro, a gente tem a ocorrência do solstício para nós no hemisfério sul de verão. É o período em que o hemisfério sul vai receber maior incidência dos raios solares, as temperaturas tendem a aumentar, a umidade também fica mais marcante, então um período ali, né, prolongado com chuvas, então quente e úmido, principalmente nas áreas tropicais, como é o nosso caso. Então, para nós no hemisfério sul, verão,
O hemisfério norte vai viver o seu solstício de inverno. E aí todo mundo vai lembrar que é nesse período, por exemplo, que os países do hemisfério norte, seja os Estados Unidos, seja os países europeus, eles, né, frequentemente aparecem nos noticiários com situação, né, ou situações ali de nevasca, né, Exato, né? temperaturas baixíssimas, tá certo? Aí, bom, aí a Terra não ficou parada aqui e pulou para cá, uhul, vamos começar de novo. Não, ela vai se movimentando, né? E aí, 3 meses depois, lá no dia 23 de março, mais ou menos, né, 21, 22 ou 23 de março, a gente chega no período de equinócio. O hemisfério norte saiu do inverno. Então, vai reconstruir a sua vegetação. Essa reconstrução da sua vegetação vem com a estação climática primavera. Nós, aqui do hemisfério sul, nós estamos saindo do verão, deu só uma queimadinha nas folhas, as folhas caem, e aí você vai lembrar da musiquinha do Sandy Júnior, Sandy vão ali Júnior, no claro. outono, né? No período do Uhum. outono, vão dar uma renovada ali, mas não precisa de reconstrução inteira, né, da vegetação. 3 meses depois, né, 21, 22 ou 23 de junho, aqui então indicado 21 de junho, de novo a Terra assume um posicionamento em que um dos hemisférios vai estar mais iluminado do que o outro, marca então o começo, né, de estações climáticas diferentes, marca também o dia de ocorrência do solstício. O hemisfério norte vai viver o seu solstício de verão, ele aqui está com maior irradiação de iluminação, né, então mais calor no hemisfério norte, o solstício de inverno. Que coincidência, estamos hoje aqui, dia 6 de julho, exatamente no período de inverno, por isso, Inverno. tão elegantes aqui estamos. 3 meses depois, né, a Terra de novo chega num posicionamento de equivalência, onde os raios solares estarão perpendiculares à linha do Equador, então os dois hemisférios também vão apresentar 12 horas claras, 12 horas escuras. Nós, do hemisfério sul, vamos precisar da reconstrução da vegetação, entramos na estação climática primavera, o hemisfério norte só cai ali umas folhinhas, entra no seu período de outono. 3 meses depois, voltamos a dezembro e o ciclo continua. Esse movimento de translação, ele tem a duração aí de mais ou menos 365 ciclos de rotação. Né? Acontece que a rotação nós predeterminamos ou definimos por convenção que ele tem a duração de um dia. Um dia tem 24 horas. E o movimento de rotação não tem exatamente 24 horas. Na verdade, o movimento de rotação tem aí a duração de 23 horas, 57 minutos, 56 segundos, essa diferença aí, né, de Uhum. minutinhos diariamente. Ao final de cada ano, dá mais ou menos, né, ou aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de 6 horas sobrando. Essas 6 horas, né, a cada 4 anos, né, gera, na verdade, mais um dia de 24 horas. Então, mais um dia de 24 horas, onde é que o que a gente faz com esse dia? Então, a cada 4 anos, o movimento de translação é calculado numa movimentação de 366 dias. 2,6. Daí o termo bissexto, né? Anos bissextos. Como eu sei quando é ano bissexto? Antes era fácil, a gente dizia assim, todo ano bissexto é ano de Olimpíada. Então, o 2016, Olimpíadas no Rio, foi ano Uhum. bissexto. 2020, Olimpíada em Tóquio, é ano bissexto. E, de fato, foi o mês de Mentira! fevereiro, né? Golpe! Por 29 dias, né? E, bom, agora a gente vai ter que mudar o discurso, porque a Olimpíada será em 2021, se eles reajustarem em ciclos de 4 em 4 anos e não acontecer os próximos Jogos Olímpicos, né, posterior a Tóquio, em 2024, então eu vou ter que mudar a indicação para que as pessoas saibam quando acontece os anos bissextos. Ou então, de repente, a gente muda os anos bissextos. O que você acha aí, Natália? Mudar o Vicente acho um pouquinho mais complicado, né? Melhor a gente mudar essa indicação aí mesmo. E é legal porque sempre vem aquela pergunta: beleza, o ano bissexto tem um dia a mais em fevereiro. Quem nasce no dia 29 de fevereiro faz aniversário quanto? De 4 em 4 anos? Ah, não, né, meus amores? Quem nasce no dia 29 de fevereiro aí tem que, ou é registrado lá no dia 1º ou no dia 28. Não tem essa felicidade de fazer aniversário só de 4 em 4 anos, não, tá? Realmente, A justiça já infelizmente. autoriza esse registro, né? Mas é sorte da mãe, porque só faz festa mesmo de 4 em 4 anos. Ah, coitado. Não, infelizmente isso não é possível, galera.
só uma completada aí na fala maravilhosa do Aldo, para a gente lembrar que essas estações do ano só acontecem dessa forma como foi colocada para a gente, dos dois hemisférios ao mesmo tempo, por conta desse desenho que está aparecendo aí para vocês, que a Terra ela tem um eixo de inclinação. Então a gente tem que lembrar que esse eixo de inclinação que o Aldo colocou e mostrou para a gente, ele que é responsável também por cada hemisfério receber aqui uma incidência de raios solares de forma diferente. Além do eixo de rotação, a gente tem que lembrar que essa órbita que a Terra faz aqui em torno do Sol é uma órbita elíptica, tá bom? Então, o que significa essa órbita elíptica? Não é um círculo bem certinho, como o Aldo, como tá no desenho aí, o Aldo tá colocando aí pra gente, ela tem, chegando depois da carinha do Sol, ela tem essa órbita elíptica, significa que tem mais ou menos esses polozinhos achatados. Então, tem o formato de uma elipse aí, tá bom? Então, por isso que esse movimento, ele é diferenciado, e é legal a gente lembrar um outro ponto importante. Quando a gente fala da duração dos dias e das noites, e quando a gente fala, por exemplo, no inverno, a noite ela tende a ser mais longa do que o dia. Então, agora que a gente está vivendo o inverno, a gente tem um período mais longo de menor incidência de raios solares. Quando a gente está no verão, é o contrário. A gente tem os dias mais longos que as noites. Já quando a gente está na primavera e no outono, a gente não tem essa diferença grande da duração dos dias. Foi exatamente o que o Aldo colocou para a gente. A gente vai ter ali 12 horas recebendo uma quantidade de luminosidade e 12 horas sem receber essa quantidade de luminosidade. É o equinócio, é o equivalente que a gente teria, que dá origem às estações de outono e primavera. Importantíssimo, muitíssimo, muitíssimo vocês pensarem, conseguirem entender que essas duas estações do ano, elas sempre vão acontecer ao mesmo tempo nos hemisférios diferentes. Então, sempre que um hemisfério estiver no outono, o outro está no inverno. Sempre que um hemisfério tiver. Ixi, mentira. Sempre que um estiver no outono, o outro está na primavera. Sempre que um estiver no inverno, o outro está no verão. Esses pares de estações do ano, eles não vão mudar, tá bom? Beleza? E aí a gente vai agora falar um pouquinho para ver se vocês realmente entenderam. A gente colocou aqui esse ponto chave para a gente conseguir discutir os movimentos que a gente falou. Então, rotação, movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo. Aqui, ó, rodei aqui, estou fazendo um movimento de rotação. Duração de aproximadamente 24 horas. Ele é realizado naquele sentido que a gente conversou, o sentido de oeste para leste, que é o sentido anti-horário que a gente tem. Quais são as consequências do movimento de rotação? Ele dá origem aos dias e às noites, beleza? Então, dias e noites. Translação, o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, ela está lá, ó, fazendo esse movimento em torno do Sol, com o eixo de inclinação dela naquela órbita elíptica que a gente tem. Esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, ele dura aproximadamente 365 dias e 5 horas e 48 minutos. Por convenção, a gente coloca aí 365 dias e 6 horas. De 4 em 4 anos, nós temos um ano bissexto. Então, um ano que tem um dia a mais. Vamos juntar essas rebabas aí, ó. Pá, um dia a mais. Onde que esse dia a mais vai? Vai para fevereiro. Então, o ano bissexto, a gente tem um dia a mais. Além disso, o movimento de translação tem como consequência os solstícios e equinócios. Lembrar que solstícios estão relacionados às duas estações do ano, verão e inverno, e equinócios estão relacionados às duas estações do ano, primavera e outono, que acontecem ao mesmo tempo em hemisférios diferentes. Qual é a linha que divide esses hemisférios aí, professora, que você está falando de verão, primavera, outono? A linha do Equador, aquela linha que a gente conversou, que é uma linha de latitude, que é um paralelo marco zero para a gente, ela que divide em hemisfério norte e hemisfério sul. Percebem que a gente está juntando todas as nossas aulas ali, desde a aula passada até a aula de agora, para entender como que esses movimentos da Terra são importantes para o nosso planeta e quais são os resultados ou as consequências dele para o nosso planeta. Beleza? Pode Ok, ir e aí. aí, só para a gente finalizar, né, algo já apresentado, né? Se a gente considera, então, o movimento de rotação e de translação combinados, a Terra girando ao seu redor de oeste para leste,
e, ao mesmo tempo, esse mesmo planeta fazendo o movimento circular ao redor do Sol, nós vamos ter, né, a falsa impressão de que o Sol esteja aqui, né, o Sol nascente e o Sol poente. Então, a falsa impressão de que o Sol, né, o Sol não, o Sol nasce ao leste e se põe ao oeste, quando na verdade não é o Sol quem está se movimentando. Quando a gente, né, analisa essa variação, né, do nascente, do meio do dia e do poente, né, essa análise, na verdade, permite que a gente interprete e compreenda o chamado, né, movimento ou trajetória, é mais comum que a gente fale de movimento, aparente do Sol. Então, aparentemente é o Sol que se movimenta, mas na realidade quem se movimenta é o planeta Terra, ainda que exista quem duvide. Como a Natália prometeu, quem chegou até aqui, nós esperamos do fundo do coração que não duvide, né, e que tenha, na verdade, a curiosidade para buscar essas informações, parte, né, de tudo isso que está referenciado aqui no nosso slide, né, nos nossos slides de hoje. Você pode encontrar aí nesse site Brasil Escola, mas há outros tantos com informações riquíssimas e que certamente vão colaborar, vão ajudar vocês, né, naquilo que pretendem, né, e o que nós pretendemos é que você persista, insista, não desista. É um tempo diferente, né? Estamos nós, professores aqui, nos adaptando a todo dia, aprendendo, né, manuseando ferramentas novas que não faziam parte da nossa relação direta de ensino de aprendizagem. Se nós estivéssemos, né, no presencial, provavelmente toda essa conversa ela apareceria ali com desenhos ao quadro, né, com exercícios e práticas. À distância, a gente tem algumas vantagens, entre elas, poder ver, né, não só os desenhos em terceira dimensão, como essa bela bola confeccionada pela professora que conduz os nossos encontros e as nossas aulas à noite. Lembrando, né, nossos compromissos sempre aí naquele cronograma já disponibilizado dos horários. Se você pertence ao primeiro AS ou ao primeiro BS, não deixe de participar. Se você conhece algum colega, está lá no grupo do WhatsApp da turma, alguns ainda não acessaram o Google Sala de Aula, aqueles que não estão fazendo atividades, aqueles que não conseguem porque têm dificuldades com a internet, mas pode pegar o material impresso. Então, se organize, fiquem atentos ao cronograma, fiquem atentos aos recados, tudo aquilo que você conseguir captar, seja da turma onde a professora Natália está à frente, ou da turma onde eu, professor Aldo, estou à frente, né? Compartilhe com seus colegas. Nós precisamos fazer chegar, né, a um número expressivo aí de estudantes da sua turma, e, claro, lembrar que estamos todos juntos, não é um instante de desistência, né? Ah, o ano letivo está perdido. Bom, a gente vai concordar em muitas coisas, inclusive de que a saúde é muito mais relevante, até porque anos letivos temos, né, vivos, muitos pela frente. Então, a intenção, na verdade, é que a gente mantenha-se aí entusiasmado com o estudo, que a gente tenha, né, ainda esse contato com os profissionais, com os professores que estão aqui não só para acolhê-los, né, mas, além disso, também para dimensionar e apresentar o conhecimento e a informação, que é o que muda vidas, é a escola que muda vidas. Então, acreditamos verdadeiramente que nossos vídeos, ora com as piadinhas mais legais, ora com as piadinhas não tão legais, né, de algum modo motive, nem que seja para falar mal de nós, mas assistam, repassem, compartilhem, tá? Se você é da turma, ok. Se você não é da turma e está assistindo, porque está embarcado aqui em um canal do YouTube, também seja bem-vindo, espalhe aí, né, para aquele conhecido seu que está desmotivado, que está achando que acabou o ano letivo. Não acabou, não. Estamos aqui firmes e fortes, né? Ele pode demorar um pouquinho mais, mas desistir, não desista, não. Persista, né? Se você já teve força para voltar e se matricular na escola à noite, não é a gripezinha que alguns falam por aí que vai fazer você jogar tudo pro alto. Vamos cuidar uns dos outros, saúde para todos nós, mas vamos estudar. Vai, Natália. Boa noite Nossa, contigo. eu comecei com a reza, ele terminou com a canção. Insista, persista e não desista, não é mesmo? E eu, ó, faço das palavras do Aldo as minhas. E viu, você chegou até aqui, você já saiu dessa aula aqui sabendo que o Sol não se movimenta. Quando você for trocar ideia com a pessoa, você fala assim, ô, saber que o Sol não se movimenta, não, é a Terra que está se movimentando. Ela fala, tá doido? Só que se movimenta, bicho. Eu tô vendo o Sol se mexer aqui. Tu fala, ô, vou te mandar um vídeo aqui,
uma aula que fala isso, que explica como que a Terra se movimenta, não fica falando besteira dessa não, meu amigo, vamos estudar, vamos voltar aqui. Então, muito obrigada para todos vocês que assistiram a gente até agora. Realmente, as piadas, elas não tem um script, né? Elas vão saindo aqui, né? Realmente, essa fala aqui é literalmente uma construção. Agradecer a presença de todos vocês. Não desista. Nós estamos aqui para produzir conteúdo, para ajudar na produção do seu conhecimento. Qualquer dúvida, você pode colocar aí no canal, que o Aldo está 24 horas, inclusive não dorme mais, porque ele está sempre respondendo as questões do canal. Uma coisa assim, a interatividade, uma coisa louca. E não deixem de assistir às nossas aulas. Galera do Hoje a gente espera vocês, todo mundo que está aqui nesse canal. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!